gente tinha que aprender ali, né? E posteriormente acabei indo para o laboratório químico lá, e lá onde eu tive a primeira parte de qualidade, minha primeira experiência com qualidade foi ali. Foi aprendendo todos os testes físico-químicos que a gente faz nos produtos químicos, né? Não só na malha, mas também nos produtos químicos, né? Aprendendo a parte de beneficiamento da malha e tudo mais, né? Depois encerraram o meu estágio, aí voltei para a universidade, voltei a trabalhar mais ali no laboratório, tive uma boa experiência ali com o projeto com o professor Sivan, projeto que eu apresentei na Cientec, né? Também sobre mordentes, as atuações de mordentes no tingimento da fibra de algodão e tudo mais, né? E logo depois, em 2010, eu consegui o meu estágio na Vicunha, onde eu consegui ali um período de 4 anos no total, né? Eu entrei como estagiário e saí como assistente técnico da empresa, né? E lá eu passei diferentes áreas, né? Lá comecei na fiação, né? E na fiação foi meu primeiro projeto de qualidade, meu primeiro projeto de melhoria de qualidade no processo foi ali, né? Aquela coisa muito nova, nunca tinha feito. Fui supervisionado, obviamente, por outros supervisores, né? O diretor estava ali por trás, supervisionando por tudo. E dali, assim, consegui me destacar ali, né? Com o projeto, ele deu resultado, né? E fui, fui efetivado pela empresa, né? E depois a gente foi supervisor de turno, depois tive uma participação ali na gerência da empresa, fui assistente técnico do gerente geral, né? Só que os áreas foram me mudando, né? As oportunidades foram aparecendo e apareceu uma oportunidade em Pernambuco e para ser engenheiro de produção na Santista Têxtil em Pernambuco. Isso foi em 2014. Isso foi em 2014 e comecei lá, né? Na Santista Têxtil, saí da Vicunha e fui arriscar ali na Santista Têxtil, um período que eu fiquei de 2 anos, né? Na Santista Têxtil. E lá fui como engenheiro de produção e foi onde eu fiz o meu Lean Manufacturing, né? Eu fiz uma especialização em Lean Manufacturing e Six Sigmas, né? Que é uma especialização a gestão da qualidade, onde se especializa em várias ferramentas de gestão da qualidade e, e lá onde eu tive a prática mesmo de fazer vários projetos de melhoria, de até redução de energia elétrica, até a qualidade do produto, que era o tecido que a gente fazia lá, né? E coordenando 7 equipes diferentes, cada equipe com o seu projeto, com o seu foco, né? Umas eram em redução de custo de manutenção, outros de redução de energia elétrica, outros de qualidade do tecido, outros rendimentos da tecelagem, né? Então, tivemos bons resultados, tivemos uma campanha bem grande, conseguimos engajar a empresa inteira e conseguimos a melhor segunda qualidade da empresa nos últimos 6 anos, né? Então, assim, foi uma vitória bastante boa ali, foi uma experiência muito que eu aprendi muito, sim, uma empresa muito boa. Mas, infelizmente, a gente se deparou em 2016 com a crise, né? Veio a crise, então, infelizmente, a empresa fechou a unidade de Pernambuco. Ela ainda existe, é uma das maiores empresas têxteis do Brasil, só que ela se concentrou no seu polo em Americana, São Paulo, onde ficava a matriz, né? E as unidades de Sergipe e Pernambuco, que era onde eu trabalhava, acabaram se fechando, né? E aí eu tive um hiato, né, na profissão, assim, mais ou menos de 1 ano, e mas sempre na luta, sempre buscando, sempre aprendendo, não deixando de estudar, né, deixando bem claro isso. O profissional hoje em dia não pode deixar de estudar. E me surgiu uma oportunidade para Londrina, Londrina, no Paraná, né? Comecei a mandar currículos em vários cantos do Brasil, né? Não uh, me sujeitava assim só ao Nordeste, ao Rio Grande do Norte. A gente tem que mandar para onde tem as indústrias, né? E fui chamado ali para Londrina e fiquei ali na empresa Sonharte, onde fui coordenador de processos da empresa por um curto período. Eu fiquei só apenas 6 meses na empresa, né? Aqui já era a diferença do mercado já é bem diferente. No Nordeste as coisas funcionam de uma maneira, aqui no Sul o mercado é mais pulverizado. Então, assim, temos grandes empresas, mas assim, não com do porte da Guararapes ou da Vicunha.
Eles, assim, os segmentos, eles são mais, como eu posso dizer, eles são mais pulverizados. A gente não tem todos os processos numa única empresa, entendeu? Nós temos várias tecelagens, nós temos várias cinturarias, né? Não é uma única empresa onde tem todos os processos. E isso, a roda da economia gira de uma maneira diferente aqui pelo sul, né? Então, voltando, eu tava na Sonhar, na Londrina, e aí, ah, vários motivos, recebi uma proposta para vir para Santa Catarina, para ser gerente de qualidade. Então, eu ia voltar a trabalhar com qualidade, que era o meu foco, né? É o que eu gosto de fazer. Então, tive essa oportunidade de vir para Santa Catarina, ser gerente de qualidade, e acabei aceitando, né? Isso foi em 2017, e no final de 2017, desde 2018, estou aqui, né, trabalhando com qualidade. Hoje, na Wilson Malhas, estou como coordenador de qualidade. E hoje, um grande desafio, né, para mim, lá na empresa, é que a empresa não tinha setor de qualidade. É um setor que começou existindo com a minha entrada, né? Com a minha entrada da empresa. Então, a diretoria, o dono da empresa, ele quer que forme todo um setor de qualidade, toda uma cultura de qualidade, né? Então, nós tivemos que. O grande desafio para mim hoje é criar do zero esse setor. Né? Então, isso vai mexer com todos os setores da empresa, com padronização de processos, com cultura da empresa, porque as pessoas não ligam muito com a qualidade. O profissional que está lá dentro, né? Ele quer rendimento, ele quer produção, ele quer tantas toneladas por dia. E não liga muito se a malha está saindo boa, se está saindo feia, se está saindo. E na qualidade, não. A gente preza pelo processo, preza pelos procedimentos e preza pela qualidade. Né? O próprio nome está dizendo, o setor da qualidade. Então, nós temos que criar todo um controle de qualidade em cada etapa do processo na empresa onde eu estou hoje. Então, isso é uma coisa que a gente está criando do zero, está fazendo com parceria com uma consultoria, né? E é um desafio bem grande. Comecei lá, nós temos dois tipos de segmentos. Nós temos o segmento de malha, que a gente vende a malha, né? Principalmente aí para o Nordeste, a gente vende para o Rio, para São Paulo, para Goiás, para Pernambuco e Ceará. E também temos o PL, né? Que é a qualidade das peças. A gente é o Private Label, né? Isso que a gente atende a confecção de peças para as magazines, como Renner, C&A, Marisa, Riachuelo, né? Então, assim, são dois segmentos que eu estava só na malha, mas agora eu estou incorporando também o PL, e a gente vai criar todo o procedimento para esses também. Então, é um trabalho que a gente está fazendo desde o controle do fio, que não era feito, né? E agora a gente está tendo testes de fio, de lotes, a tecer a malha, a trabalhar junto com as terceirizadas, que é o nosso beneficiamento, e também as terceirizadas que é da confecção, né? Então, são processos terceirizados da empresa, e então a gente tem que sair da empresa e ir lá para dentro do parceiro, da empresa parceira, para criar todos esses procedimentos. Então, é um trabalho bastante árduo e, tipo assim, para implantar toda a cultura, a gente está prevendo aí uma média assim, de 2 a 3 anos, para a gente poder fazer tudo direitinho, seguindo a BNT, né? É, ensinando eles o Lean Manufacturing, as ferramentas de gestão da qualidade. Então, todos esses profissionais que estão lá, eles não tinham esse costume, né? De fazer isso. Isso é uma cultura que a gente tem que fazer todos os dias. Né? Então, assim, não é só ir lá apresentar a ferramenta para eles. Então, tem que educar, né? Por assim dizer, as pessoas nessa cultura de qualidade na gestão da qualidade das empresas e criar toda essa padronização, né? Por isso. E padronizar para quê, né? Para nós termos uma previsibilidade de produção, saber quanto se vai se produzir por dia, com o nível de qualidade, né? E sempre buscando a nossa qualidade assegurada. Nós temos grandes clientes como Renner, C&A, Riachuelo, e hoje a gente busca a qualidade assegurada, né? Que é aquela qualidade que o nosso processo vai estar tão afiado que não vai precisar de nenhuma inspeção. E isso a gente precisa ter vários parâmetros acima de 95%. Então, 95% dos pedidos que são feitos para a gente, 95% tem que ser aprovados durante um ano, né? Então, mês passado, no mês de junho, foram 89%, mês de julho foi 89%, mês de agosto foi 93%, e esse mês a nossa meta é chegar acima de 95%. Então, a cada mês aí a gente vai tomando ações e vai tendo resultado
para a melhoria dessa qualidade dentro da Wilson Malhas. E isso são projetos que a gente faz, pequenos grupos, em cada etapa do processo, e vai fazendo os planos de ações. Mas isso tudo também tem todo um trabalho numérico, todo um trabalho estatístico. Não se pode ir no achismo, tá? A gente, para chegar à causa do raiz do problema e tomar as ações certas, mais certeiras, então tem que se fazer todo um trabalho estatístico. Então, antes de fazer essas ações, esses planos de ações, e montar esses grupos, foi ser feito todo um estudo numérico da coisa. E muitos desses processos não tinham uma estatística, não tinha como eu posso dizer, pegar os dados para poder fazer isso. Então, a gente teve que criar um método de pegar os dados em cada etapa. Então, assim, você vê que foi um trabalho bem do zero que a gente teve que partir para poder chegar onde a gente está hoje. Então a gente já temos sentindo o resultado, né? Mas isso é só o primeiro passo para uma meta muito maior, né? Que é a qualidade assegurada e nível de reclamação zero, assim, dos clientes, né? Nós também vendemos malha, então estamos aí numa média de 900 toneladas mês que a gente vende, né? Agora com o boom, né, do mercado, teve a pandemia, levou o mercado para baixo, mas agora tivemos uma retomada em V, né? Então estamos fazendo aí coisa de 400, 500 toneladas mês e agora a gente está fazendo 800, 900, né? Então o volume aumentou vertiginosamente e com isso a qualidade realmente fica mais necessária ainda para a gente poder atender todos os parâmetros dos nossos clientes, né? E eu estou aí nessa jornada na Wilson, já está perto de um ano, né? Comecei no início desse ano e já estamos colhendo os frutos aí desse trabalho, né? Então, mas basicamente foi isso, né? Pulei algumas empresas também por onde eu já passei, a questão é ficar muito extenso, mas basicamente foi essa minha jornada do Nordeste para o Sul, né? Não foi fácil, teve que a distância, né? A distância da família, a distância dos amigos e a diferença de cultura, né? Isso aqui são outras culturas, outro comportamento que você tem que ter, outro tipo de empresa também. A gente foi treinado em empresas grandes. Aqui as empresas não são tão grandes assim, tem muita empresa, mas elas não têm o mesmo nível de estrutura como a Guararapes, ou uma Vicunha, ou uma Cota Minas, não é? Mas então são empresas de 90% são familiares, então você vê o dono ali todo dia, né? Numa empresa como a Vicunha não tem dono, é SA, são acionistas, então você não vê o dono dele, mas nessas não, você está ali conversando com ele, tem que convencer ele de muita coisa, convencer a investir, de treinamento, de uma nova filosofia. Então, assim, é um trabalho mais intimista, mais pé no chão. Então, assim, é bem enriquecedor, é uma experiência muito boa e está sendo muito gratificante esse tempo aqui, né? Pode seguir, Cléber. Tranquilo, Jorge. Então agora eu vou passar a palavra para Gustavo, tá? Jorge, não sai daí. Tem Sim? umas perguntinhas já saindo ali, a gente já vai anotando novamente. Quem tem alguma pergunta para os meninos, a gente vai anotando. Vocês podem ir colocando aqui no chat, na lateral, que a gente está anotando e depois a gente vai trazer para eles. Podem fazer em específico, podem fazer em aberto para que eles possam responder, tá? E a gente vai levar ao final da apresentação, a gente leva para eles responderem, tá ok? Beleza? Gustavo, meu filho, é contigo. Gustavo, tá sem som, Gustavo. Gustavo, tá sem som, cara. Pronto, tá ok agora? Agora sim. Estão me escutando? Pronto. Boa noite, né, a todos. Agradecer aí o Clébio e toda a equipe pelo convite. Com essa missão difícil aí de falar depois do Geórgia, que falou tão bem, né, mas vamos tentar aqui. Né? Então, como o próprio Clébio já falou, né, nós estudamos juntos e é legal ver a trajetória, né, de cada um tendo sucesso aí. E nessa nossa área aí, que às vezes é
maltratada aí, mas que é tão rica, né, de oportunidades de melhoria, e que cabe a gente que já se formou, que está se formando, no caso de vocês, a estarem cada vez mais fortalecendo e tirando um pouco desse empirismo, né, que tem na nossa área. Então, quando eu vejo aqui o George falando dos dados, implantando setores de qualidade, então esse é um caminho sem volta para a gente ser um setor mais forte, né? E aí, sendo mais forte, vai depender muito de pessoas formadas, né, na área, e é essa importância que vocês têm de fortalecer todo um setor, né? Esse setor importantíssimo, um dos setores que mais empregam aí no Brasil. Então, temos uma missão bem bacana. Minha trajetória, né, começou na UFRN, então, até antes do curso de engenharia, eu fazia física, licenciatura, e aí abandonei e fui para engenharia. E a engenharia que eu escolhi foi a engenharia têxtil, né, e não me arrependo. Eu tive um período, né, na universidade, né, aquela fase inicial, e a gente fica muito aperreado e não vê as disciplinas específicas da área, né? Só que depois você vai vendo que como é importante todo esse embasamento teórico da engenharia, porque ele vai formar isso que o engenheiro tem que ter, um raciocínio lógico, né, para resolução de problemas. E aí depois essa parte mais específica da nossa área, onde vai precisar bastante no dia a dia, porque fazer as coisas no achismo já tem muita gente na nossa área que faz. E quem vai fazer um diferencial muito grande somos nós, com todo esse embasamento, seja ela em qual área for, né? Seja a tinturaria, seja a malharia, seja a tecelagem, seja a confecção. Eu gosto de todas as áreas, mas a que eu sou viciado aí desde o primeiro contato é a confecção. Então tive a sorte, né, de ser escolhido, selecionado para um estágio na Guararapes. Então, quando eu entrei aquilo ali, uma unidade apenas, tinha mais de 5.000 pessoas, né, eu realmente nunca mais saí, porque ali tinha tudo, tinha muita gente, tinha muita máquina, tinha muito processo. Então, é um campo rico demais para aplicar tudo aquilo que você viu na faculdade e aquilo que você não viu, né, como essa parte de gestão de pessoas. Isso é difícil aprender no livro, mas esse contato, né, da prática traz isso. E eu comecei, como eu falei, estágio. Então, como é que eu realmente concilio a parte do estudo, né, da parte docente, né, a docência ali acadêmica, com a parte do estágio? Quem tiver essa oportunidade, eu indico demais, porque enquanto eu estou no estágio, eu via as coisas de manhã e tinha dúvidas, chegava à noite, né, tirava as dúvidas com meus professores e ia para os livros e com certeza eu acabei, né, me tornando profissional muito melhor, conciliando essas duas coisas. E aproveitem, né, como eu disse, lá na Guararapes eu tive um gerente que foi muito bacana. Ele fez: não, você é estagiário, tem que estagiar, tem que aprender. E aí ele via muito essa minha vontade, me soltou, né, em toda a fábrica. Então, por mais que eu estava sendo alocado na confecção, eu fazia trabalho lá na tinturaria, fazia trabalho no desenvolvimento de malha, junto lá com o pessoal da Guararapes, e não me cansava, né? Não tinha isso, não, porque esse estágio aqui o valor inicial é pouco, né? E nessa área de estágio, né, muitas vezes a gente até vai sem ganhar nada, porque é um momento da vida que você está criando o alicerce para toda a tua carreira, né? Então, essa mentalidade de só fazer o que eu vou receber e fazer só o esperado, né, não é legal, né? Tentem entregar sempre algo acima do esperado, e foi sempre isso que eu foquei bastante. Então, comecei como estágio, né, em pouco tempo recebi uma promoção, né, para fazer uma implementação de todo um método de trabalho no setor do corte, onde trabalhamos daquela forma há mais de 30 anos, né? Então, eu bem jovem ali, tendo que liderar, né, mais de 100 pessoas, isso foi um desafio muito grande. Conseguimos fazer e de novo, a importância do estudo, de uma forma muito rápida, muito estruturada, e aí você vai começando a se destacar.
né? Então, de repente, eu era encarregado de um turno, depois fiquei no administrativo responsável pelos 2 turnos, depois recebi todo o setor de planejamento interno, depois estava sendo também, né, promovido para supervisor, junto com corte, junto com a costura, e sempre fazendo trabalhos, né? Porque você não vai ganhar uma promoção, você não vai ser reconhecido porque tem um diploma, porque tem um curso técnico de 3º grau, né? Então, eu tenho que ter entrega, tenho que ter resultados. Mas, Gustavo, não é justo, não é a história da meritocracia. Então, se você está concorrendo muitas vezes com pessoas que são de outras áreas, estuda, né, na tua área específica, com certeza tu vai conseguir ter resultados bem maiores. E muitas vezes não ficar bitolado apenas às disciplinas técnicas, tem muitas outras disciplinas também de gestão que vão estar ajudando muito a gente ser um profissional de mais destaque. E assim foi, né? Depois de encarregado para ser supervisor, depois fui selecionado num processo de trainee, né, para ser uma espécie de backup gerencial, já que a gerência já tinha uma certa idade e o RH começou a preparar, né, as pessoas. Então foram selecionados 5, e desses 5, aqueles que tivessem um destaque bacana seria selecionado para vir aqui para Fortaleza. E foi dessa forma que eu vim parar aqui, né, onde eu moro hoje, que é outra coisa bem bacana de se falar. Vocês prestaram bem atenção aí na trajetória do George, né? Ele foi para Pernambuco, foi para o Sul. Então, eu costumo muito dizer que o lugar bom é onde está bom para a gente, né? Então, é muito mais cômodo realmente a gente não sair da cidade da gente, do estado da gente, mas a gente tem que ver que o Brasil é grande e nem sempre a oportunidade vai estar ali vizinho da gente. Às vezes vai estar um pouco mais longe e se a gente quer realmente galgar uma vida melhor, oportunidades melhores, às vezes é um pouco mais distante do que a gente esperava. E decidir ir ou não sempre vai ser uma escolha da pessoa, mas eu, né, às vezes que eu me joguei para ir, foi bem melhor, né? O Geórgio também, como falou, às vezes que ele foi, a gente cresce muito como pessoa, como profissional. E aí, na Guararapes, aqui de Fortaleza, né, no todo eu passei 8 anos no grupo, 4,5 em Natal e 3,5 aqui em Fortaleza. E aqui em Fortaleza eu me deparei com uma metodologia que eu não poderia deixar de falar, que é a teoria das restrições, né? E quando eu falei há pouco de não se prender apenas à parte técnica, é que tem como eu fazer essa minha parte técnica, né, revelar um resultado muito maior se eu tenho algumas outras ferramentas, algumas metodologias. O George falou aqui do Lean, né? Eu trabalho muito com a teoria das restrições, ou TOC, como é mais conhecida. E aí fizeram meus resultados serem tão bons, tão superiores, que chamou a atenção da Goldratt, que era a consultoria que a Guararapes e a Riachuelo, né, contratou na época para fazer a implementação dessa metodologia. E depois de eu sair da Guararapes, uma semana depois, né, eu estava iniciando o trabalho na Goldratt. Que é outra coisa bacana para falar para vocês. Sempre façam, né, o melhor de vocês. Sempre vai ter alguém olhando, né, mesmo que às vezes não pareça, né, e aparecem oportunidades bacanas, às vezes até de onde a gente não imagina. Então, fui ser um consultor, né, numa empresa internacional, que é uma empresa israelense, e aí fui demandado muitas coisas, né, que não era tão demandado assim na época da faculdade. A questão do inglês, que era a língua principal, né, a língua mãe da consultoria. Então, estudem, né, inglês, vai abrir portas para vocês, muito, muito grande. E a questão de Excel, de outras coisas que vêm complementar. Então, o Alan solicitou aqui, né, para eu falar de forma bem sucinta o que é a teoria das restrições. É uma metodologia onde, como o próprio nome diz, ela foca naquilo que restringe as empresas de ganhar mais dinheiro, de faturar mais, de ganhar mais. Então, algumas metodologias tentam melhorar tudo, todo o tempo, né? E o criador da metodologia disse, não, às vezes eu estou gastando energia muito grande e muitas vezes no lugar errado. Então, a gente sabe, né, que os esforços, né, seja ele energia para estar fazendo isso ou de recursos, de dinheiro, né, eles são limitados. Então, se eu estiver desperdiçando no local errado, isso não é bacana. Então, essa metodologia, ela vê qual é o ponto realmente que está atrapalhando a empresa nessa sua meta de faturar e faz com que a gente toque no ponto certo.
E isso é tão transformador, tão mágico, né, que fez a Guararapes, a Riachuelo, crescer daquela forma. O próprio Flávio Rocha disse: eu era uma empresa com 70 lojas e passei a ser uma empresa com mais de 300 lojas depois que eu entendi, né, esses conceitos trazidos aqui por essa metodologia. Quem tiver interesse, né, eu posso depois mandar um material para o Kleber falando de uma forma mais detalhada, tá, para lerem, né, e me coloco à disposição para estar esclarecendo. O Alan está fazendo aqui algumas perguntas, Kleber. Eu não sei se eu vou respondendo agora ou deixo para o final, aí tu vai me dizendo aqui, tá? E na Goldrat eu comecei... Eu estou juntando Oi? aqui, você faz no final. Você responde no final. Ok. Né? Ok. E na Goldrat, aí, por mais que todos os projetos de confecção e indústria têxtil em geral, eu era por esse background que eu tinha nessa indústria, mas também comecei a ir para a indústria de laticínio, automobilística, né, coisas que eu... Mas processo é processo. Então, se vocês realmente verem os processos, estudarem e realmente forem para dentro, né, isso vai te preparar não só para a área têxtil, mas para toda ela, porque a complexidade da nossa área, de uma confecção ali, por exemplo, é gigantesca. A quantidade de gente que a gente tem que fazer gestão vai te preparar para qualquer área, para qualquer tipo de processo. Então, passei 2 anos e meio na Goldrat, e aí eu viajava bastante, né? Eu viajava quase que de domingo a domingo, porque eu tinha uma especialidade ali que é rara, né? Um especialista em TLC na área de operações, e aí estava bem cansativo, e aí foi quando eu recebi um convite da Randara, de uma empresa bem forte aqui do Ceará, né? Uma empresa que é nacional, mas é sede aqui no Ceará. Ele estava reformulando toda a equipe de executivo e me chamou para encabeçar toda a área industrial, né? Então, uma empresa aí com quase 500 pessoas, desde da criação ali, do desenvolvimento do produto até a expedição do produto final. E aí faz com que você não seja né, muito bom só numa parte. Você realmente tem que ver sempre as empresas, né, uma forma holística. Então, você está ali sentado com a equipe de engenharia fazendo o desenvolvimento, então você vai para o PCP e fazer todo um planejamento, explosão de matéria-prima, produção, qualidade, embalagem, lavanderia. Então, mesmo que você diga, não, só vou querer ser bom em confecção, estudar só isso, mas a gente não sabe as oportunidades que podem vir, e se a gente focar demais apenas uma área, né, a gente pode perder aí oportunidades bacanas. Então, eu digo muito que a Randara foi bem bacana, e os resultados que foram atingidos na Randara foram coisas absurdas. Então, a gente dobrou, né, a produção em 3 meses, sem colocar uma pessoa mais para dentro. Então, toda a região aqui no Ceará, a gente começou a fazer um nome, né? Eu volto a falar aquilo, muitas vezes as pessoas estão vendo, por mais que a gente não ache, né? E isso vai ser bem bacana quando eu for falar mais à frente sobre a consultoria e como as coisas estão hoje em dia. Passei um ano na Randara, e aí esse resultado que as coisas estavam, né, acontecendo lá, chamou a atenção, e um ano depois eu fui convidado para ser diretor industrial na Diamantes Lingerie. Era um desafio, até então eu nunca tinha trabalhado com lingerie, mas topei, porque assim como na Guararapes eu comecei trabalhando com a malha, né, masculina, depois modinha, depois tecido plano, depois tecidos especiais, aí depois vim para Fortaleza, comecei a trabalhar com jeans, né, as fábricas daqui são bem fortes nessa área, e aí era um aprendizado a mais. E aí eu fui, não achei que a complexidade da moda íntima era tão grande, mas foi muito enriquecedor. E aí, de novo, os resultados começaram a aparecer, né? Foram bem legais, e aí, numa posição de diretor, né? Cada vez mais a gente tendo que ver a empresa como um todo, a gente fez parte da equipe, junto com uma outra diretora do Supply, implementar um projeto de S&OP, né? Fazendo todo o planejamento de compras e de produção, a previsão de venda, como é que a gente vai reagir rápido às mudanças que o mercado está acontecendo. E a minha área, né,
O meu guarda-chuva ali era toda a parte industrial, onde eu era responsável por 6 fábricas, né? E 3 no interior e 3 aqui em Fortaleza. Então foi um período que eu andei bastante, né? Mas os resultados, de novo, né, sendo muito bons. E aí teve uma hora que eu comecei a ver, pô, eu tenho um conhecimento aqui na área têxtil, né? E com uma metodologia que é muito disruptiva, é muito poderosa, e isso é muito raro, né? Então, aquela questão lá do livro lá do Oceano Azul, né? E aí a importância de você estar sempre lendo, como o George falou, e não só assuntos técnicos específicos, mas vários tipos de livro, e você tem aqueles insights. E eu fiz, vou empreender, né? Foi quando eu peguei a minha carteira de trabalho, joguei e decidi abrir a minha empresa. Então, passei aí um mês, né? Que eu digo que foi um período sabático, né? Só que não, foi realmente estudando como é que abriria uma empresa, toda a parte legal de CNPJ, de emissão de nota fiscal, estruturando como seria, né, meus processos enquanto consultoria de implementação de um projeto. E, e aí eu tenho hoje clientes, né, em várias áreas, mas 60, 70% dos meus clientes são nessa área. Então, a galera está começando, um indicar o outro, porque os resultados são muito grandes. Então, essa consultoria que eu falei, né, a Flow Consulting, né, o pessoal até mandou já aqui o link, é a minha consultoria, hoje eu sou o CEO e diretor de projetos. Ela é exclusiva para trabalhar com teoria das restrições, mas em várias áreas, tanto na área de gestão de matéria-prima, gestão de produção, gestão de estoque, de produto acabado, distribuição, CD, loja. E hoje, né, com um ano de empresa, já estamos aí com eu e mais 6 consultores e fazendo seleção, né, para mais. Esse período aí da pandemia, né, a gente não perdeu nenhum cliente, né? Por mais que quando tem uma crise dessa, todo mundo corta a consultoria, mas os resultados bem bacanas mantiveram. E agora, nessa volta, né, tá todo mundo, ó, quem ajudou a gente a passar por esse momento aqui foi essa consultoria. E no momento de crise, no momento difícil, né, a gente está realmente, né, a preocupação é de não dar conta, é da gente ser a própria restrição do nosso crescimento. Então, hoje está nessa condição, tudo isso começou lá atrás, né, na universidade, estudando, sendo curioso, se metendo lá nos laboratórios, fazendo estágio, chegar num estágio, não achar que vai sentar na cadeira do gerente no primeiro mês só porque está fazendo um curso técnico ou no terceiro grau, né, tem que ir para dentro. Então, eu aprendi a infestar, a cortar, a costurar, e foi aprender como é que fazia, tingia malha, tinha curiosidade de saber como era na estamparia que fazia aquelas telas, né? E eu fui para lá e vinha fora do meu horário. E aí hoje fez com que eu chegue num ambiente desse e batendo o olho a gente já, né, consiga ver o que o pessoal está lá há muito tempo não vê. E aí você vai se tornando um profissional diferenciado. Então hoje a gente está conseguindo escolher os projetos que a gente está querendo abraçar, né? Está querendo ir e não ter medo de trabalho, né? Esse feriadão que teve, todo mundo perguntando se eu fui para a praia, né? A gente viajou para Juazeiro do Norte aqui para fechar contrato, para fechar cliente novo. Então, até onde vocês podem chegar, quem vamos dizer são vocês, né? O tanto que vocês estudam, o tanto que se dedicam e o quanto que estão dispostos, né, a isso. Cléber, para não esticar muito, é mais ou menos isso, né? A gente começar as perguntas. Estou vendo que o Alan está tendo bastante pergunta aqui para a gente tentar responder. Tranquilo. Em primeiro lugar, agradecer aos dois. Está todo mundo me ouvindo bem? Acho que sim, né? Congelou um Bom, pouco. deixa eu só anotar essa pergunta aqui no final. Estou copiando aqui, para não se perder. Pronto. Agradecer aos dois, agradecer a George, agradecer a Gustavo. Gustavo e George não são amigos meus, eles são da família já. Tanto Gustavo como George já são de longas datas. A gente já tem
uma amizade de alguns anos, e dentro dessa amizade não é só uma amizade profissional ou só de estudo, não. A gente é família, os dois. Mesmo um estando no Ceará e o outro em Santa Catarina, né? Apesar de que a gente se encontra mais agora que cada um mora no estado do que quando a gente está morando no mesmo estado. Mas, assim, agradecer aos dois, tá? Eu ontem em conversas com o George, eu perguntei até a ele, Jorge, eu posso falar isso pro pessoal? E ele disse, não tem problema não. George, Gustavo também, tem um caos, como fala o Matuto, um caos interessante com um e com o outro. Com o George, a gente, há alguns anos atrás, acho que 2016, por aí, a gente estava lá no aeroporto, chegou no aeroporto para ir para uma feira lá em Blumenau, e a primeira pessoa que eu encontrei, acho que a Alan também estava no meio, estava Rubens, e a primeira pessoa que a gente encontrou foi George. George tinha acabado de sair de uma empresa, aqui já em Pernambuco, já não era aqui no Rio Grande do Norte, e com uma pastinha debaixo do braço, alguns currículos, ia participar do evento lá em Blumenau, ganhar conhecimento e distribuir currículo. O cara passou uma semana inteira, ele passava a manhã distribuindo currículo em fábrica, fazendo entrevista, e à tarde ia para a feira. Então, assim, sem medo do não, de alguém bater porta. A gente sabe que às vezes tem alguns preconceitos em relação a nós nordestinos. Eu, eu posso dizer isso porque eu também trabalhei lá para a parte de baixo do mapa. E, assim, o cara com a coragem que ele teve de sair batendo portas, e hoje está lá, já não é a primeira empresa que ele está trabalhando, já trabalhou em outras também. Não é porque saiu de uma indo para outra, não. Ele foi buscando melhorias dentro das empresas que ele trabalhou. Então, assim, é um cara que eu bato palmas, e quando a gente se organizou para trazer algumas pessoas para cá, eram duas pessoas que eu tinha muita vontade de trazer pela trajetória dos dois. Gustavo, um cara que, assim, desde o início da faculdade, que era um cara meio, cheio de dúvidas, eu não sei o que é que eu vou encontrar lá fora, não sei como é que vai ser, sempre estudando, era um cara das notas altas lá dentro da turma da gente, foi fazer uma entrevista, deu certo dentro da empresa, daí deslanchou, ficou por um tempo ainda com aquele receio, e de uma hora para outra ele tomou a decisão de ir atrás do que ele realmente queria, e hoje está aí, tem uma própria empresa. Ontem a gente estava conversando, graças a Deus, mesmo com a pandemia, mas o cara está cheio de trabalho para fazer. Agradecer porque os dois tiraram um tempinho. George deve ter chegado há pouco do trabalho, amanhã de novo. Gustavo, reunião. Ontem a gente se encontrou para bater um papo, para ver como é que ia ser hoje. Gustavo estava voltando de uma reunião com o cliente, isso 8 horas da noite. Então, assim, obrigado a vocês por tirarem um tempinho e poder falar para o pessoal que está aqui, tá? Aqui tem professores, tem profissionais das áreas, texto, vestuário. Além disso, os nossos alunos, que são os mais interessados, porque eles, ouvindo o que vocês têm a dizer para eles, eles veem o que eles vão encontrar lá na frente quando sair das cadeiras da escola, da universidade, tá? Eu vou começar essa parte de perguntas, para não enrolar muito, com uma pergunta minha, e que eu já sei até mais ou menos a resposta, por isso que eu vou botar, para a gente meio que quebrar o clima, tá? Então, vai para os dois, tá? O mercado, como é que está no Ceará, como é que está em Santa Catarina? A gente sabe que a gente está vivendo, entre aspas, pós-pandemia, tá? Então, como é que está esse pós-pandemia para a nossa indústria têxtil de confecção, tá? E qual é a expectativa que vocês veem para o ano que vem, tá? Essa é a minha primeira pergunta, que eu espero que os dois respondam. Começa você, Gustavo, ou eu respondo logo? Bom, Cléber, tá escutando? Começa. Estou escutando. Tá escutando? Beleza. Então, cara,
Bom, aqui em Santa Catarina é o seguinte, foi como eu disse aí, a economia aqui ela gira um pouco diferente do que aí do Nordeste, né? Ela não é concentrada numa única empresa. Ela pega, ela é pulverizada. Então, assim, nós não temos uma empresa que tenha fiação, tecelagem, beneficiamento, estamparia, expedição, tudo num canto só. Entendeu? Aqui você encontra 30 tecelagens. Entendeu? Você encontra 40 tinturarias. Você encontra 5, 6, 7 fiações, certo? Então, é muito raro você ter uma coisa inteira num lugar só, tá? Nós temos a Hering, nós temos a Coteminas, nós temos a Carsten, que são empresas enormes e são empresas grandes, mas o grosso mesmo, o filão, são indústrias de médio porte, né? Indústrias que tenha 300, 400, 500 pessoas. Essas são o grande filão aqui de Santa Catarina, é assim, tá? Isso na área têxtil, né? Aqui as indústrias variam também, também para indústrias de softwares também são bastante, né? Então, como eu disse na minha introdução, nós tivemos uma queda vertiginosa devido à pandemia, né? Ela caiu, eu fiquei um mês em casa, né? Em isolamento. E aí quando a gente retornou, eu voltei em regime de 50%. Só trabalhava 50% do meu tempo, né? Eu trabalhava 11 dias, 12 dias no mês, né? Dos 22 que a gente normalmente trabalha. Mas agora não, agora o negócio foi assim, ó, um V. Realmente foi um V para baixo e agora tá fazendo um V para cima, né? Então assim, tem tinturaria hoje que os caminhões estão parados na empresa porque cheio de malha, porque não tem onde botar malha. Os estoques lá dentro da tinturaria tá tão grande que os caminhões estão cheios de malha e eles não podem deixar a malha lá dentro para pegar mais, porque também lá dentro já está tudo lotado. Entendeu? Então tem tinturaria que não está mais aceitando pedidos da minha empresa, por exemplo. São empresas que trabalham com eles há 20 anos, 30 anos, mas ó, eu não posso mais aceitar tingir para você porque não tem mais condições de tingir. Entendeu? Não tá super lotado. O que aconteceu? Durante a pandemia teve uma flexibilização nas lojas, o comércio abriu. O que aconteceu? Eles fizeram para poder vender, todo mundo dentro de casa. Então para poder vender eles baixaram os preços ou fizeram promoções, né? Eu mesmo comprei um tênis, eu comprei 2 pares de Nike por preço de um, entendeu? Nas lojas. Você vai nas lojas de Santa Catarina, você tem lá uma TV para vender, ele tem logo uma faixa. Ele tem uma faixa no meio da TV. Não temos em estoque, entendeu? Ou seja, durante a pandemia eles venderam, porque o governo injetou o auxílio emergencial, então as pessoas compraram, né? Então, o pessoal vendeu, as indústrias estavam paradas, então os estoques todos ficaram vazios do varejo, e agora eles estão doidos por malha, estão doidos pelos produtos. E agora as indústrias estão correndo atrás para poder alimentar isso. Então, a demanda explodiu assim de uma maneira que eu acho que ninguém esperava, entendeu? E tá sobrecarregado. Por exemplo, nós, como eu disse no começo, nós fazíamos 400, 500 toneladas mês, agora a gente está fazendo quase 900. Então mês passado foi recorde de faturamento, só para a questão da malha. Na questão do PL, que é outro segmento da empresa, vendemos a carteira para as magazines já foram vendidas. Setembro, outubro e novembro já estão 100% vendidas. Entendeu? Então a demanda aumentou, a demanda por mão de obra também vai aumentar. Eu já estou procurando gente para aumentar a minha equipe, né? Então, mais operacional no momento, né? Mas é isso mesmo. Então, acredito que no ano que vem, esse V ele vai dar uma pequena queda, depois ele estabiliza. E aí a gente volta aos padrões antes pandemia, né? Pré-pandemia, antes da pandemia, e vai ter os novos como eu posso dizer, a nova demanda vai se estabilizar. Mas eu acho que até final de ano, até o final de dezembro, vai ser essa correria para a gente poder alimentar todos os clientes, né? Isso porque já estamos emplacando, já estamos em setembro, então daqui a pouco é o Natal, a gente pensa que não, já está no Natal, já tem que abastecer as lojas para o Natal, né? Então, vai ser uma correria bastante grande, mas isso é o que eu falo aqui em Santa Catarina, né? Então, a gente vende muita malha para o Nordeste e já vi vídeos assim das pessoas
abrir os caminhões da empresa e as pessoas correrem assim, um enxame de gente puxando malha, porque querem a malha, querem cortar, querem vender, querem fazer sua peça, entendeu? Em Toritama, aí no Ceará, entendeu? Então, o pessoal está correndo muito atrás disso. E acho que com esse auxílio emergencial que o governo deu até o final do ano, as pessoas vão continuar comprando por conta disso, né? Mas eu acredito que essa pandemia já deve estar com já está perto de acabar. Acho que até dezembro as coisas vão estar bem mais normalizadas. As flexibilizações aqui já foram grandes, né? Aí no Nordeste eu não estou muito por dentro, mas acredito também que já deve ter flexibilizado muita coisa. E sim, essa é a minha visão, tá? Gustavo, pode dar uma visão aí do Nordeste. Então, Ceará, Gustavo. Obrigado, Jorge. Cara, em termos de mercado, está aquecido como ninguém esperava, né? E enfrentando isso da falta da matéria-prima, né? Porque como o Jorge bem frisou, a galera vendeu durante essa pandemia, né? Seja, né, pela a injeção ali dos R$ 600 do auxílio emergencial, seja por uma demanda, né, em muitos itens como computador, celular para fazer as reuniões, né, de forma remota, seja por tédio, né, de ficar em casa, o pessoal começou a comprar coisas para se distrair. O fato é que teve uma demanda, né, não esperada nesse período, e quando voltou, pegaram as empresas, né, tendo demitido boa parte do pessoal, os fornecedores de malha, de fio, sem ter trabalhado também nesse período, e aí está todo mundo muito desesperado, porque aqueles estoques que tinham, né, acabou durante esse período. Então, as empresas estão tendo muita dificuldade de recontratar esse pessoal, porque muitos recebendo ali o auxílio, né, não querem voltar a trabalhar, preferem fazer ter empregos bicos, né, como a gente chama, porque ele ganha o bico mais o auxílio, então tem sido uma dificuldade nossa, aqui, essa esperteza, digamos assim, né, do brasileiro, mas é algo que a gente vai estar sempre, né, enfrentando, e de matéria-prima, e não só na área têxtil, mas eu tenho clientes em várias, plástico, madeira, e está faltando tudo em todo canto, né, seja matéria-prima nacional quanto matéria-prima importada. E aí aumenta a necessidade maior ainda de você ter bons profissionais que consigam, né, fazer uma gestão do seu processo, do seu planejamento, no momento desse de escassez. Então, a gente vê muita empresa que no momento bom, né, das vacas gordas, trabalha com muita coisa e é muito inchado, mas no momento desse, onde tem que trabalhar com escassez e onde o planejamento tem que ser muito melhor, né, a gente realmente vê que as empresas elas patinam muito, e até um dos motivos, né, da gente estar vendo essa procura por profissionais mais especializados. Então, tem um dono de uma empresa aqui, que virou um amigo meu, né, ele ligou e fez, cara, quero um profissional mais qualificado, porque eu estou vendo que eu estou perdendo muito mais do que está economizando aqui no salário de um cargo estratégico. Então, tem uma demanda muito grande por matéria-prima, porque está muito aquecido, tem uma demanda por profissionais, tanto mais operacionais, quanto de cargo mais estratégico, com conhecimento técnico, para realmente fazer uma melhor gestão e as empresas passarem por esse momento até o final do ano. Vai ser dessa forma, né? Então, por mais que tenha uma redução aí do auxílio emergencial, mas não mostra uma tendência de queda até pelo menos o final do ano. Chegando no final do ano, acabando o auxílio emergencial, aí é uma incógnita para todo mundo, mas eu acredito que vai continuar aquecido, né? O quanto, aí realmente só o futuro dirá. Mas aqui no Ceará é muito dinâmico, né? Vocês que estão estudando aí, e às vezes tem as dúvidas do que fazer quando se formar, né? É um mercado fantástico, onde quem realmente tiver vontade de trabalhar e garra, né, vence aqui. Então, o Cleber falou que ontem eu tinha acabado de chegar de um cliente, era tarde da noite, né? Hoje, quando terminar a live aqui, vou trabalhar até não sei que horas, mas para quem quer trabalhar e tem uma especialização, né, é uma mão de obra qualificada, aqui é um mercado muito bom. Eu já vou emendar com vocês uma outra... Próximo, Cleber. Eu já vou emendar para vocês uma outra pergunta.
que já entra nessa mesma linha. Foi a última pergunta agora, mas tem um pouco a ver com isso aí, para a gente não fugir um pouco. O que é que vocês acham que o setor aprendeu ou vem aprendendo nesse momento? Olha, uma coisa, com certeza, o setor, não só o setor têxtil, como toda a indústria, né? Todo tipo de indústria tem que aprender. É você ter uma reserva, você ter um fundo de reserva, entendeu? Porque muitas indústrias fecharam por não ter esse fundo de reserva. Eles não tinham uma margem de erro muito grande, entendeu? Eu não vou trabalhar com uma margem de erro muito grande porque eu não tenho, não posso, não me planejo direito. Então, tem o planejamento estratégico, que é o operacional e tudo, mas o planejamento financeiro, né? Então, assim, teve indústrias que fecharam as portas nessa pandemia, teve, sem dúvida, teve. Por quê? Porque elas não podiam ficar 3 meses sem faturar. Se eu ficasse 3 meses sem faturar, eu fecho. Então, assim, eu acho que uma das Hora lições 3. Não podia um. entendeu? Não pode ficar um, né? Não pode ficar um que já fecha. Então, uma das coisas que deve se aprender é você ter um fundo de reserva para dias de vaca magra que foram essas de pandemia, né? Eu acho que acredito que essa ter sido a grande lição para as empresas poderem sobreviver numa possível crise, né? Isso não é a primeira crise que o Brasil sofre. Teve a crise econômica de 2016, teve outras que a gente não era nascido, adolescente e não lembra, entendeu? Então, assim, isso é uma lição para as empresas, as indústrias, terem esse fundo de reserva emergencial. Eu acho que acredito que esse planejamento financeiro, eu acredito que tem que ser feito, entendeu? E aí, Gustavo, a sua opinião? Isso, perfeito, né? Reforçar o que você falou, né? Até te interrompi aí, George, né? Porque tem um estudo, né, que a maioria das empresas não tem, né, um mês de fluxo de caixa. Então, nesse momento aí, a quebradeira foi grande, né? E todo mundo querendo ser liberal, mas na hora que veio essa crise aí, todo mundo querendo que o governo intervisse, né? E criasse bastante auxílios, né? Porque a parte dele eles não fazem, que é realmente ter uma gestão bacana, enxuta e não confundir, né, muitas vezes, faturamento com lucro. Né? As empresas faturam, o dono chega e raspa tudo e a empresa acaba não tendo uma saúde financeira para lidar, né, com esse tipo de coisa. Então, aqui no Ceará, especificamente, foi um baque muito grande e tem amigos meus, consultores na área financeira, que não dormiram nesse período aí, o pessoal todo desesperado para saber como é que evitavam a falência. Então, acredito que essa reserva, né, esse caixa, vai ser olhado com mais carinho daqui para frente, né, depois disso. Dando sequência, durante a fala de Gustavo, teve algumas perguntas voltadas à área de TOC, e na de Geórgia o pessoal está preocupado um pouquinho preocupado assim, curioso em saber sobre a região sul. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu tenho 4 perguntas para Gustavo, 4 perguntas para Geórgia. Eu vou fazendo uma para Geórgia, uma para Gustavo, uma para Geórgia, uma para Gustavo, certinho? Tá? Primeiro para você, Geórgia. Como é que a região sul vê o profissional com formação técnica, texto e vestuário? Então, não, ela é bem procurado e ele é bem aceito aqui no Sul, né? Desde que a gente estava na faculdade, a gente sempre dizia tem mais técnico do que engenheiro, né? E muitas empresas elas procuram o técnico mesmo, né? Um cara mais prático na coisa para resolver, para desenvolvimento de malha, engenharia de produto, né? De vestuário tem muita procura para desenvolvimento de produto, para engenharia de produto aqui, modelista, entendeu? Profissional de encaixe, né? Esse pessoal é muito procurado. Esse pessoal é bastante requisitado. Se você tem essa prática aqui, né? Você não fica sem emprego. Tá entendendo? Ganhando pouco ou muito, mas você não fica sem emprego. Você realmente é um profissional bem requisitado pelas indústrias. Tanto as de grande porte como as de pequeno porte. Como eu disse, a predominância aqui é de médio porte, mas estão sempre procurando gente nessa linha, entendeu? Para preencher as vagas. Eu, particularmente, acho que no último curso que eu fiz foi de PCP.
né? Porque também estava tendo uma demanda grande para profissionais de PCP. Então, para eu ter um conhecimento a mais, eu fui lá no Senai e fiz um curso de planejamento de PCP, também para engordar um pouco o currículo e ganhar mais conhecimento, né? Mas o técnico no vestuário e o técnico no texto, eles são realmente bastante requisitados aqui, tá? Ótimo. Aí, turma, arruma a mala e rumo ao sul do país. Bota um casaquinho. Olha, hoje o frio até que tá menos, tá 19. Gustavo, Hoje tá quente aqui. tá quente hoje, né? Gustavo, meu presidente, o que Aqui seria faz o 25, o TLC pessoal de uma tudo de forma casaco aqui no sucinta? Ceará. Não, 25 já tem os casacos. No TLC, o que... É, TLC, né, De uma vem forma do sucinta. inglês, que é Theory of... Tá. O TLC vem do inglês, que é o Theory of Constraints, né, traduzido em Teoria das Restrições, que o criador dessa metodologia era um físico israelense. Então, quando ele se deparou, né, numa indústria, de um amigo do pai dele, que pediu para ele ir lá ajudar, ele não sabia nada do processo, mas começou a aplicar o processo de raciocínio de um cientista, né, que é aquela relação de causa e efeito, e alguns conceitos das ciências da Terra, né, como fala, exatas, que era da convergência, né, que por mais complexo que um sistema pareça, ele é regido por poucos elementos, que é o que ele chamou de restrição. Então tem toda uma mala aí cheia de ferramentas, né, que a gente tem para identificar onde é o gargalo, para explorar esse gargalo da melhor forma, porque desse recurso limitante é onde vai sair, né, o ganho de toda a empresa. Então não importa se eu tenho um monte de setores que têm capacidades diferentes e eu quero ser 100%, né, toda hora em todos os setores. Eu tenho que ser 100% naquele que é quem dita o ritmo, né, de tudo. Então, quando eu tenho essa clareza do que restringe e vendo a empresa de uma forma holística, se eu tiver uma empresa que eu tenho industrial e o comercial, e eu tenho uma demanda muito grande, mas o meu industrial não atende, eu não vou estar fazendo investimentos, né, no comercial. Eu tenho que voltar aqui meus recursos, minha atenção gerencial para a indústria. Depois que essa indústria revelar uma capacidade, o meu gargalo está no comercial. E isso faz a gente ter foco naquilo que é realmente relevante. E hoje ele é aplicado, né, na área de operações, na área de logística, distribuição, gerenciamento de projetos. O principal livro, e aí eu indico aí para vocês, isso aqui é a versão mais antiga, esse livro aqui, A Meta, né? Na minha época eu não li na universidade, só vim ter contato, né, através da consultoria no mercado de trabalho, mas hoje algumas universidades, alguns professores já estão indicando, né, e fica a dica aí para vocês lerem, que vai ajudar bastante quando vocês tiverem. Tem o filme, né, se procurar no YouTube, né, sempre tem por lá também. Mas o livro, né, é fantástico e vai dar insights muito bacana para vocês se diferenciarem aí, seja no estágio, seja no emprego de vocês. Tranquilo. Jorge, mais uma para você. Como os dados da tua empresa são tratados, cara? Ferramenta BI, extração ou é planilha Excel? É BI, né? Power BI e Excel, tá? Então são essas duas. O BI ele está ligado ao programa Systextil, que por sua vez ele é fornecido pela empresa pela Delta Equipamentos, né? E então todos os apontamentos estão sendo por lá. E o BI ele consegue extrair esses dados e criar planilhas e gráficos para a gente automaticamente. Ele demora um pouco para gerar isso tudo, mas assim que ele gera, você consegue filtrar da maneira. É tipo uma planilha dinâmica, só que com anabolizantes. Ela é bem poderosa, por assim dizer. Ela consegue extrair, a gente filtra, tem todos os filtros que a gente pode aplicar nela, e todos os apontamentos que são feitos no sistema, ela consegue extrair. Isso tanto financeiro como
de qualidade, como os de processo, de produção, o de RH, tudo. Ele consegue ampliar tudo isso aí no Power BI, tá? E é uma ferramenta que hoje em dia está sendo muito explorada. É um programa, assim, eu mexo de curioso, assim, eu vou, fuço, né? Mas existem cursos e cursos aqui para você se especializar nesse Power BI, né? Que é a principal ferramenta hoje em dia para manipulação de dados das empresas, né? Mas esse é o novo programa da moda, por assim dizer, né? E tem o Excel também, a gente usa bastante planilha, principalmente a área de planejamento do PCP, eles ainda estão usando o velho e bom Excel. Eu costumo dizer que é o melhor programa que a Microsoft já inventou na vida foi o Excel, né? A gente não larga dele, né? Muita gente quer largar, mas a gente não consegue ainda, né? Mas a meta é deixar tudo no Power BI no futuro. Mas ainda tem bastante coisa de Excel. Show. Gustavo, essa é para você. Oi. Qual o impacto da aplicação do TOC? Tá me escutando bem? Sim, perfeito. Qual o impacto da aplicação do TOC em uma empresa de vestuário? E para as que não aplicam, comparativo entre quem aplica e quem não aplica. E começa a segunda parte, e para as que não. Cara, esse trabalho que eu fiz, por exemplo, na vestuário, fala. De você utilizar os recursos de forma mais inteligente, né? Porque os recursos já estão lá, e eu acho que por isso que ele tem ganhado tanto espaço, porque não precisa fazer investimentos em contratar mais pessoas, maquinário, é utilizar os recursos que já tem de uma forma melhor, né? Mais inteligente, realmente sabendo aonde é que tem que tocar. Então, por exemplo, nesse trabalho que eu fiz na Randara, né, a gente chegou lá, a empresa era deficitária uma vida, a parte industrial do grupo, né, a parte comercial é que bancava a indústria. Em 3 meses, a gente igualou, né, o ganho e a despesa operacional, e depois daí só foi crescer. Então, uma empresa que fazia aí 20 mil, a parte industrial fazia 20 mil peças por mês, né, passou a fazer 42. E, então, qual é o impacto de não usar? É realmente você ficar com resultado muito abaixo, né, naquela média baixa, né, que a gente sabe que as empresas que trabalham com costura têm, onde precisa de muito material em processo, então precisa de um caixa muito forte para bancar isso. Geralmente as empresas não têm, então vivem sempre no vermelho, né, e pagando um monte de gente que não está rendendo como deveria. Então, isso faz até decisões muito erradas. Quando você vê o custo da costura interna, né, já foi mais voltado para o lado do vestuário, e você vê que fazer fora é melhor no ponto de vista do dinheiro, né, do custo minuto. E aí eu trabalho com moda, preciso que seja rápido, você manda um OP para uma oficina de costura, que o nível de profissionalização é baixíssimo, demora 45, 60 dias. Então, quem trabalha com moda não dá para, né, um lead time desse. Então, hoje aqui no Ceará, a gente está tendo um movimento inverso, né? O pessoal que se desfez do Parque Fabril está voltando. Então, 2 dos meus clientes, né, nos contrataram para dizer, ó, faz aqui igual tu fez lá na Randara e na Diamantes, né, na própria Guararapes, porque a gente consegue resultados, né, geralmente quase o dobro do que se consegue, né? A gente está iniciando um agora que o cara tem um monte de gente, o cara tirava 1.800 peças, aí no começo a gente já está tirando 3.000 e não sei onde é que vai parar, né? Porque a gente está revelando uma capacidade absurda. Show. Essa daqui acabou de... Tem umas outras aqui, eu vou voltar. Uhum. Só que como essa saiu aqui para os dois, eu vou tratar para os dois, tá? Tá. Foi perguntado o seguinte: como é que o tema Indústria 4.0 está sendo tratado? Aí a pergunta é assim, em suas empresas. Então, eu vou direcionar não para a parte de consultoria, Gustavo, mas para a tua própria empresa. Como é que você está tratando isso, já que é uma empresa nova e que está entrando no mercado?
E, Jorge, você, como um coordenador responsável de uma certa área, está tratando isso aí. Como é que é tratada a indústria 4.0? Tanto na Wilson Malhas, como na Flow Consulting. Uhum. Bom, a questão da indústria 4.0, ela ainda está longe de ser alcançada pelo Wilson, tá? Isso aí é uma realidade muito distante ainda, tá? Tem que se fazer um investimento pesado em, como eu posso dizer, de equipamento de ponta, né? Nas últimas palestras que eu participei sobre a indústria 4.0, apenas menos de 2% das empresas do Brasil estão no nível 4.0. Então, vou ver como o Brasil ainda está devagar nessa questão do 4.0. Né? Acho que na última Febratex que eu participei, que foi aqui em Blumenau, tínhamos lá, o cara confeccionou uma peça em 13 minutos. E aí você colocava a peça num drone e o drone ia deixar na casa do cliente. Entendeu? Nem de longe a Wilson está perto disso. Tá? Então é uma coisa que não está na nossa realidade ainda. Tá? Acredito que as indústrias com mais capacidade técnica, como a Altex, a Artex, a Carsten, a Kili, né? A Hering, talvez eles já tenham dado seus passos para isso. Mas para as empresas de médio porte, está bem distante ainda. Tá? Isso é uma coisas assim, automáticas, coisas que requerem uma logística também bastante precisa, bastante rápida, né? E que a Wilson ainda está longe para isso. A gente ainda está lutando ainda para conseguir nossa qualidade assegurada, para depois partir para essa 4.0, certo? Então, assim, ainda é uma realidade ainda que não bateu ainda na nossa porta, mas vai chegar o dia que vai ter que bater, né? Não só na de Wilson, Malhas, mas também nos restantes do país, né? Como eu disse, apenas 2% das empresas do Brasil estão no nível 4.0. E tem umas que ainda estão lá no 1.0, entendeu? Então, o Brasil ainda está bem devagar nesse quesito. E aí, Gustavo? É isso mesmo, né? Como falou, o 1.0, e às vezes, não é nem de maquinário, que é um ponto muito importante que o George falou, né? Que o acesso a isso ainda não é tão barato, mas a mentalidade eu acho que poderia vir antes da máquina, que é para mudar a mentalidade, né? Não custa esse dinheiro todo. Mas eu vejo muita gente indo para palestras 4.0 e tal. Só que quando eu chego nas empresas para fazer consultoria, a gente vê que os dados do sistema são todos sujos. Então é estoque negativo, acuracidade lá embaixo. Então como é que eu vou automatizar e colocar um monte de robô para tomar decisão com esse nível de dados, com esse nível de cultura, né? Disciplina operacional ali muito baixo. Então, eu acho que está longe ainda, não só pelos maquinários, como o Jorge falou, mas a mentalidade ainda muito aquém. Né? Mais especificamente na nossa consultoria, a gente já tem algumas ferramentas, né, que nasceu no Excel e estão virando software, e a gente já está estudando para como é que transforma isso, né, com elementos de inteligência artificial, para machine learning e um monte desses elementos, né, e estamos selecionando já alguém da área de tecnologia da informação para ser full time aqui da empresa, para a gente continuar evoluindo nessa área, né? Mas ainda é uma realidade muito distante na maioria das empresas, principalmente pela mentalidade, seja dos donos, dos diretores, dos gerentes, né? É algo ainda bem distante. A gente ainda está na luta para fazer o pessoal fazer o feijão com arroz bem feito ali, né? De chegar uma mercadoria da entrada, sair da baixa, esse feijão com arroz, a gente ainda vê as consultorias as empresas se perdendo muito. Então, o 4.0 acho que é algo ainda distante, mas que é inevitável e vai chegar, né? Mas ainda não é esse ano nem o próximo, acredito. Bora dar sequência. Próximo. Jorge,
tem distância, você trabalhou em empresa no Nordeste, você trabalhou em vários polos e tem uma noção. Existe um distanciamento na parte de controle de qualidade nas empresas do Nordeste e as do Sul? Bom, o distanciamento que eu poderia dizer é o seguinte, bom, porque foram dois perfis de indústrias diferentes que eu trabalhei, certo? Então, por exemplo, quando eu venho no Cunha, vim numa Santista, são gigantes no mercado, né? A Santista, ela produz jeans para 10 maracanãs por ano. Dá para encher o Maracanã 10 vezes, né? A Vicunha, idem. 2 milhões de metros por mês que elas fazem, mais ou menos 2 milhões e meio de metros por mês que se faz de jeans na Vicunha Texto. Então, assim, o controle de qualidade deles está num nível muito diferente do que as indústrias daqui. As daqui, eu já trabalhei em indústrias de médio porte, então elas não têm toda essa capacidade técnica e cultura, principalmente a cultura, né, a mentalidade das pessoas, não está no mesmo nível. Apesar da gente ter muito mais indústrias aqui, mas como eu disse, são indústrias de cunho familiar. Você vê o dono, você vê a esposa do dono, você vê o filho do dono dentro da empresa, trabalhando lá com a gente. E isso vai muito da mentalidade do cara. Isso vai muito da mentalidade do diretor e se ele quer implantar esse controle de qualidade todo dentro da empresa, se para ele vale a pena e tudo mais. Entendeu? E eu já conheci indústrias que, quando tem uma crise, uma recessão, o primeiro cara que ele manda embora é o cara da qualidade. Entendeu? Porque ele não vê aquele retorno imediato naquele momento, entendeu? Então ele dispensa logo o cara, sabe? Então, assim, ainda tem uma diferença gigante de mentalidade para essas indústrias de médio porte para as indústrias de grande, certo? Então, você fazer um total quality control nas indústrias aqui, que são extremamente importantes, mas eles não têm essa visão. Então, a gente ainda está tentando furar isso, tentando quebrar esses paradigmas do que o cara quer. Porque o que o cara quer é o quê? Faturar. Faturar, eu quero faturar, entendeu? Para pagar meus funcionários, para ter meu dinheiro e a empresa crescer. Mas ele não sabe que o quanto ele está perdendo de não padronizar os processos dele, entendeu? De não treinar o pessoal, de não ter essa importância com a qualidade, o quanto ele perde nisso tudo, entendeu? Então a gente, pelo menos na Wilson Malhas, a gente está trabalhando justamente essa parte aí na malha, porque a gente está fazendo reposições e reposições para atender o pedido. Então toda vez que a gente cria essa reposição, é um custo a mais, e o cara perde a margem que ele tem, que é de ganho daquele pedido. Então o que adianta ele meter o pé no acelerador, não fazer as coisas com calma, e aí ele tem que fazer essa reposição sempre. Né? Então, onde é que está indo? O lucro dele está empurrado. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que, por assim dizer, a gente tem que educar as pessoas nessa parte aqui do Sul. Obviamente, nas indústrias de maior porte, né, como eu já citei aqui, como a Coteminas ou a Hering, eles têm essa cultura, têm esse controle mais afinco para aquilo. Mas essas de médio porte a gente tem que muito melhorar ainda nisso. Né? Show. Gustavo, vamos dar adiantado aqui, a gente já está bem pertinho. Tem mais um para Gustavo aqui. Gustavo, o teu auxílio pode ser aplicado também na parte de criação e varejo? Na área do segmento de moda? Para tudo. Para tudo. Sim, sim. Porque, e é muito importante essa pergunta porque houve um paradigma muito grande, né? Que tipo, no estilo é criação e eu vou criar, eu sou um artista e não era muito prendido nessa parte dos prazos. Só que para a parte industrial entregar num prazo e ela ver o coordenado de moda todo bonitinho chegando ali na loja, né? Precisa cumprir esses prazos. Então, como é que eu já tenho esse gerenciamento para eu criar, né, toda aquela coleção no time correto, entregar tudo no time correto para a área industrial, como é que eu consigo criar, diminuindo aquele meu lead time de criação. Então, desde da criação, quanto depois também, né, você falou na área de distribuição, ela se aplica. Então, hoje, TLC está em todas as áreas, né? Inclusive nós temos projetos, né,
na área de distribuição, na área de gestão de estoque e na área de criação, onde a gente tem uns resultados bem interessantes e quem depois tiver curiosidade, quiser entrar em contato, marcar uma call, a gente pode estar explicando e mostrando de uma forma mais específica, né, mais detalhada e ajudando de alguma forma. Mas tem aplicação sim. Ótimo. Jorge, lá na tua empresa tem algum RP ou MRP? Tem o ERP, né? Esse que é utilizado para relacionamento, né? E conexão com o produto e o comercial. Então mas assim, não poderia explicar bem porque eu ainda não me aprofundei nele, né? Apesar de, como a gente está nessa mudança de cultura, eu estou metendo meu bedelho em todos os setores da empresa. Mas nessa questão ainda não me aprofundei, né? Mas tirando a parte do financeiro, eu estou mexendo aqui e acolá em todo lugar, né? Mas lá é usado ERP. Ótimo. Okay? Gustavo, acho que é a última tua em relação ao TOC. Oi. Importância, cara, do PCP, Planejamento e Controle da Produção, junto com o TOC. Andam juntos? Se andam juntos, qual a importância? Cara, uma coisa que eu gosto muito, né? Inclusive hoje eu estou negociando aí um projeto, que o projeto todinho é para eu fazer toda a implementação do PCP dele baseado em teoria das restrições. E por que é tão legal isso, né? Falar disso? Porque a maioria das metodologias está muito focada na data de entrega. E a teoria das restrições ele traz um elemento a mais, que é a data de entrega e a data que eu inicio as coisas. Então, se eu tenho produtos que têm lead times de produção, né, diferente, não posso começar no mesmo tempo. Então, quando você pega, né, faz todo um estudo de capacidade, eu tenho que levar em consideração qual é o meu estoque em processo. Então, tem uma ferramenta na teoria das restrições, que é a carga planejada. Então, quando entra um OP no processo, quanto eu já tenho, né, no fluxo para a gente prometer uma data de entrega segura para o cliente. E aí tem que entender a modelagem de cada projeto para saber qual ferramenta usar. Então, como o George falou, tem uma empresa que o pessoal vai fazendo pedidos e eu vou colocando para dentro e tenho que entregar. Então, isso é um tipo de modelagem. Eu vou usar um tipo de ferramenta, né, da TOC para prometer ao cliente uma data possível de ser entregue. Eu tenho um outro contexto, que eu sou uma empresa que tem industrial e comercial, eu tenho uma coleção para entregar dentro de uma data. Então, aí, classificar o ambiente, se é um ambiente MTO, que é o Make to Order, que a gente produz para um pedido que tem uma data de entrega específica, ou é um MTA, que é o Make to Availability, produzir para uma disponibilidade, que eu quero manter esse produto em estoque para quando for baixando esse estoque, eu fazer essa reposição. Então, as ferramentas de TOC estrutura todo um PCP para a gente saber quando começar cada coisa, como priorizar isso dentro do fluxo de produção, né, para gerenciar os meus estoques e saber o time correto de comprar cada matéria-prima. Então, ele tem ferramentas para estruturar esse setor de ponta a ponta para vários tipos de modelo de negócio diferente. Isso é uma das coisas bacanas da consultoria, que toda hora você está num cliente diferente, numa empresa diferente, que tem um modelo de negócio diferente, e você tem que pensar como é que com essa mesma metodologia, né, eu vou servir toda essa variedade aqui de ramos, né, e modelos de negócio diferentes. Eu estou vendo que a gente tem algumas perguntas ainda assim a responder, mas a gente já ultrapassou um pouquinho a hora. Eu tinha combinado com os meninos entre 7 e 8, já são 8h36. Geralmente acontece assim, quando a gente tá nessa conversa sempre descontraída, e a ideia era essa. Quando a gente traz duas pessoas de segmentos diferentes, então a ideia é essa, a conversa flui. Então, eu vou finalizar por aqui, tá? Eu vou agradecer a vocês dois, agradecer a quem está presente, assistindo até agora com a gente. O que vocês trouxeram hoje à noite para os meninos é bem interessante, para quem está dentro da indústria que está assistindo também é interessante, e mostra como é que está acontecendo.
para os alunos, tá aí dois grandes exemplos que Jorge já trabalhou em várias empresas de vários segmentos, então, assim, não é uma coisa só, e Gustavo hoje está atendendo metalúrgica, vários outros segmentos aí, que não só texto e vestuário também. Então, apesar da gente ter um estudo de uma determinada área, a gente não fica restrito a só um ambiente, tá? Vai de vocês, é estudar. Aí até eu brinquei que era uma frase de George de hoje à noite, que o profissional moderno não para de estudar. E é verdade. Todo mundo falou em indústria 4.0, em novidade, em, em várias formas de se qualificar. E é isso. Se vocês não fizerem isso, não vai para lugar nenhum. Vocês estão estudando para isso. Então, assim, eu só tenho a agradecer aos meninos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Jorge, por tirarem um tempo de vocês e trazer a experiência de vocês para a gente, tá? Eu vou deixar um minutinho para Gustavo, um minuto para Jorge, para eles deixarem algum boa noite para a gente, algum para os meninos. E, assim, novamente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? As portas do IF Caicó estão abertas para vocês. Sempre que vocês estão de férias aqui, a gente se encontra e eu vivo dizendo isso. Deem um pulinho lá, tá? Deem um pulinho lá que tem coisa até para vocês também verificarem, tá? E sintam-se à vontade a casa de vocês. Que a minha casa de vocês, o IF também, que é nosso ambiente de trabalho, está de portas abertas para vocês, tá? Uma palavrinha do Gustavo de boa noite e de Jorge também. Tá, então, boa noite a todos, né? Agradeço a oportunidade de falar aí um pouco das nossas experiências, da nosso conhecimento também, né? Sempre é bom falar sobre isso, porque a gente aprende também. Ouvindo o Gustavo falar, eu já aprendi um pouco mais sobre a teoria das restrições, já li um pouco sobre a meta, já vi o filme. Mas assim, sempre quando você escuta um profissional é diferente, você aprende mais, né? E queria só dar o recado aí para o pessoal dos estudantes, né, que estão assistindo, que assim sejam curiosos, né, sejam ousados, não sejam tímidos, né. Acho que grande destaque que eu consegui na minha carreira é quebrando paradigmas da empresa e tudo, sempre não se conformem como as coisas são, né. Você sempre vai, aonde vocês forem, em todo lugar que vocês forem, vocês vão escutar o cara dizer: ah, sempre foi assim. Você vê um negócio errado, você vê um negócio dando prejuízo e o cara vai te dizer: sempre foi assim. Não se conformem com essas palavras, entendeu? Sejam ousados, estudem, sejam curiosos, perguntem, quebrem esses paradigmas, que eu garanto que você vai ter sucesso em qualquer área que você for. Texto, metalúrgica, autopeça, pintura, qualquer coisa que você fizer, você vai ter. E não se restrinja a só o curso têxtil. O curso têxtil, na época dos pais da gente, você ter o diploma era o teto onde você chegaria. Hoje ele é o background, hoje ele é o piso da educação. É você ter um diploma universitário. Então você tem que partir para as outras coisas. Eu já tenho pós-logística, tenho especialização em Lean Manufacturing. Eu tenho curso em 3 ISOs 9000, 9001, 14000 e 18000. Entendeu? Então, assim, vocês têm que sempre buscar essas inovações, esses cursos, essas especializações são muito importantes, porque vai abrir a mente de vocês, vai te dar novas ideias. Então, não fiquem bitolados só naquilo, entendeu? Então, esse é o conselho que dá para vocês. E vão à luta, né? O mundo é muito maior que o Rio Grande do Norte, vocês podem partir para outros mercados também, né? Tem gente que gosta de ficar onde está, pode ficar, seja feliz, ótimo, está ótimo, mas para quem quiser se aventurar, o Brasil é muito grande, então temos mercados no Sul, tem mercado no Mato Grosso, tem mercado no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem mercado no Ceará, tem mercado em Pernambuco. Então, assim, vocês escolhem a vida que vocês querem. Também, se vocês não quiserem trabalhar em indústria, tudo bem. Também tem a opção acadêmica, né? Tem gente que gosta de mestrado, de doutorado, né? Eu mesmo passei para começar a ser aluno especial no mestrado aqui, na Universidade
na Universidade Federal aqui de Blumenau, mas eu não consegui cursar porque chocou o horário da indústria com o horário da aula e realmente vou ter que buscar outro horário, né, para poder fazer o meu mestrado. Mas, cara, as oportunidades são imensas e só não vai atrás quem não quer, né? Então, é isso aí. Esse é o meu recado que eu deixo para vocês e é isso aí. Vamos trabalhar que é muito bom. Sua vez, Gusto. Pronto, né? Gostaria de dar boa noite aí a todos, agradecer novamente, né, o convite, bem legal o bate-papo aqui, né? Ficaria a noite toda aqui conversando e nem ver, né, o tempo passar. Quando o Cléber falou, foi que eu fui olhar aqui para a hora, porque realmente são assuntos que a gente gosta de falar e passar essa experiência aí para os que estão vindo, né? No começo aí o Alan falou, nos meus calouros, e é verdade, né? Lembro das conversas que a gente trocou logo lá no início, ele falando, né, das experiências daquele tinha todo, e aí a gente passar isso também para os que vêm depois, né, é muito bacana, né? George falou bem essa questão de não se limitar só ao Estado, né, é muito grande. É lógico que, né, não tem certo ou errado, cada um sabe onde quer chegar, mas quem quiser voar longe, né, voar alto, tem esse espaço, sim, né? E aí, em Caicó, é algo que estava nos planos, que a pandemia estragou um pouco, não foi, Cléber? Que a gente estava vendo aí uma forma de fazer um curso para teoria das restrições aplicado no segmento têxtil de uma forma geral, não só na confecção, mas de forma geral. Mas aí o projeto não foi cancelado, ele foi só adiado aí para 2021. Vários de vocês eu vi aqui, né, seguindo em Instagram, tudo, a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, né, e esclarecer. Quem tiver dúvidas para vir aqui para Fortaleza, como é mercado, então considerem, né, uma pessoa para ajudar, para abrir a porta aqui e ajudar no que for preciso. Então é isso, Cláudio. Agradecer aí pela iniciativa, bem bacana. E o que a gente puder estar contribuindo nos próximos, pode chamar, né, que é uma obrigação nossa estar contribuindo para fortalecer cada vez mais essa nossa área. Tranquilo. Novamente agradecer a vocês, agradecer ao pessoal que esteve presente até agora, tá? Foi mais de uma hora de conversa, uma conversa interessante e agradável. Então, assim, novamente, muito obrigado a todos que estiveram presentes, tá? Dia 16 a gente tem outra, a gente vai trazer o Francisco Luciano, que é um outro amigão da gente também, esse eu não conheci nas cadeiras de universidade, mas a gente se conheceu dentro da indústria. Também tem um outro convidado também. Brigadão, cara. Tudo de bom para você. Se Deus quiser, você vai estar por aqui, mas se for, a gente está se vendo. Rapaz, com essa pandemia o calendário ficou todo louco, cara. Para eu ir para aí agora em dezembro tá realmente muito difícil. Mas aí na próxima a gente sempre está se vendo. Gustavo, pois também, meu amigo. Obrigado. Febratex abriu, então vocês podem vir também. Quem sabe a gente não está por aí na Febratex. Gustavo, Ceará é aqui do lado também. Eu acho que talvez a gente se encontre daqui a uma semana, que você vai estar por aqui, tá? Novamente, muito obrigado, tá? E tenha uma boa noite a todos. Obrigado novamente e até a próxima. Um abraço. Domingo de manhã, tô lá. Um abraço, até mais.